Olá, meu nome é Marcela Teixeira Godoy, sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A nossa universidade fica no sul do Brasil, num estado que se chama Paraná. É uma satisfação estar aqui com vocês para apresentar o meu trabalho. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela, e aí a gente já começa. Vamos lá. Bem, o título do meu trabalho é O que você estava vestindo? Enfrentamento à violência sexual no ensino. Eu fiz um recorte de acordo com a minha disciplina, que é estágio supervisionado. Nós trabalhamos com as questões de ensino e aprendizagem, e é isso que eu vou apresentar para vocês. Esse recorte que eu fiz partiu do meu projeto de extensão, o qual eu coordeno, né, de mesmo nome, o que você estava vestindo, e esse projeto, ele tem duas vertentes, que é uma exposição e as intervenções. A exposição consiste em peças de roupas de pessoas que sofreram violência sexual, porque essa pergunta, o que você estava vestindo, é uma pergunta que as vítimas relatam que elas têm que responder várias vezes quando elas confiam o fato a alguém. Então, nós temos uma exposição que é formada por essas peças de roupas dessas vítimas que chegam até nós voluntariamente, e fragmentos dos seus depoimentos, e as intervenções, que são as atividades formativas, que aí entram os estudantes. Esse projeto é um projeto de extensão, e aí ele se estendeu, né, também para o âmbito da pesquisa e do ensino. Aqui no Brasil existe desde 2019 essa ideia dessa exposição com as roupas de pessoas que sofreram violência, né, roupas originais e algumas as representações. Não é uma ideia minha, foi uma ideia de duas pesquisadoras, a Mary Hibbert e a Jane Brockman, que são da Universidade de Kansas, que autorizaram a reprodução desse projeto aqui no Brasil, no nosso contexto, dentro da nossa realidade. Então, eu só trouxe alguns dados, né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, com relação ao aumento de feminicídios, agressões, ameaças e acionamento do 190 da Polícia Militar. Depois vocês podem parar, né, o vídeo, a vantagem é essa, né, desse tipo de apresentação, para se deter com mais calma aos dados que interessam. Eu gosto de usar essa imagem do iceberg. Eu costumo dizer que a violência sexual é a ponta do iceberg. Então, todo mundo sabe que o iceberg, né, a ponta e por baixo tem uma massa muito maior, e eu costumo representar os assédios, violência sexual, assédio sexual e moral, né, segundo a própria Christiane Sanderson, se fundem, embora o foco hoje desse trabalho seja o sexual, a gente inevitavelmente toca em pontos que dizem respeito ao assédio moral, mas a gente tem determinados pactos, né, culturais em nossa sociedade. Esse conceito de pacto vem de uma pesquisadora que estuda a branquitude, né, é uma outra vertente, mas ela nos deu subsídios para pensar nos pactos da masculinidade, nos pactos do patriarcado. Então, a ponta do iceberg, como representado pelo assédio, muita gente se declara abertamente contra, né, é muito difícil você dizer, não, sou a favor do assédio. Então, é uma coisa, né, convencionada, que todo mundo concorda que é uma violência. Mas muitas das vezes existe a base do iceberg, que é formado por uma cultura, que a gente chama de cultura do estupro, que são frases aparentemente é, ingênuas, não sei se eu posso chamar assim, mas que são representadas por meio dessas sentenças, não é? Então, essas frases que eu coloquei aqui são frases que as vítimas relatam que elas são obrigadas a responder e a ouvir depois que elas contam que sofreram um assédio. E uma dessas frases é: mas o que você estava vestindo? Então, há a mensagem implícita de que a vítima poderia ter evitado o assédio se ela usasse algo menos revelador, o que a gente sabe que não é verdade. Então, essas frases aí também, depois, vocês paralisam, dão uma pausa na tela para ver com mais calma. Então, a exposição
Eu apresento aqui agora esse slide, é basicamente isso, né? Essa exposição, nessa ocasião, estava na Galeria de Artes da nossa universidade. Vocês podem ver as peças de roupas, todas pertencem a vítimas que sofreram violência, e são as roupas que elas estavam usando durante o ato. E a gente tem também os fragmentos dos seus depoimentos que acompanham a roupa, para a pessoa saber, ó, que roupa que estava vestindo, quem é você, quantos anos tinha, quem foi que assediou ou violentou. Então, nós temos várias classes sociais, nós temos pessoas de etnias diferentes, de raças diferentes, de famílias diferentes, gêneros diferentes. Infelizmente, esse tipo de violência não escolhe, não é? Então, aí são fragmentos do depoimento, geralmente a exposição é bilíngue, então, em língua portuguesa e inglês, língua inglesa também, e os depoimentos são como esse, da Era, é um nome fictício, mas eu selecionei, o nome é fictício, mas o depoimento é real, e a Era diz assim: eu havia acabado de ter o meu bebê e estava amamentando quando o meu marido, agora esse, me violentou por trás. Sempre que lembro da cena, penso que na frente ocorria um ato de mais puro amor, por trás a mais sórdida violência. Eu não podia me mexer e aguentei até o fim, pois nos meus braços meu bebê mamava tranquilo, eu e meu bebê vestimos nossos pijamas. Então, esse relato acompanha as peças de roupa, no caso, a roupinha do bebê e da mãe, que foi violentada pelo próprio marido. Quais são os objetivos do projeto, né, desse recorte? Oferecer um ambiente seguro de escuta, promover o debate saudável em todos os meios possíveis, desculpabilizar as vítimas, trabalhar a temática incluindo a perspectiva do abusador ou abusadora, prevenir a violência sexual. O referencial teórico utilizado, né, alguns dos referenciais, são esses aí, né, a Carla Cotirene, para a gente trazer um pouco dessa discussão sobre as interseccionalidades, né, o que que atravessa cada pessoa, a questão de gênero, de raça, né, de orientação sexual. A Cida Bento, que ela trabalha com o conceito de pacto da branquitude, o que eu achei muito interessante transpor ao contexto da violência sexual. Alguns subsídios relacionados à semiologia da comunicação didática, que é o que eu trabalho, e com o meu supervisor, professor Carlos Laburu, Marco Antônio Moreira, com os conceitos de aprendizagem significativa, especialmente a subversiva, que é com a qual eu trabalho. A Cristiane Sanderson, que vai nos trazer os conceitos de assédio, abuso, violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, e o professor Oscar Tamayo, que ele trabalha com a construção do pensamento crítico, especialmente no ensino de ciências, que é a minha área de atuação. Algumas parcerias foram necessárias fazer antes de começar esse projeto, porque, como professora, eu presto apenas aqueles primeiros cuidados psicológicos, que são, por exemplo, o acolhimento, sem julgamento, e o encaminhamento aos órgãos competentes, né? Então, a gente pergunta sempre para a vítima o que que ela quer, o que que ela precisa. Muitas recorrem ao atendimento psicológico, outras jurídico, enfim. Mas o papel do projeto é acolher, sem julgamento, e encaminhar essas vítimas para as entidades e as pessoas competentes. Então, o projeto, a parte das intervenções formativas, a exposição é itinerante, e quem trabalha com essas intervenções sou eu, mas principalmente os meus alunos e alunas da licenciatura em Ciências Biológicas, e outra licenciatura interessada. Esse recorte que eu fiz, já vou mostrar, teve outras licenciaturas interessadas, mas quem conduz o projeto são esses alunos por meio das intervenções. Então, com diversos públicos, nos diversos meios. Esse recorte que eu fiz trata de 22 estudantes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, Serviço Social, Artes, Geografia e Letras. Os dados que foram analisados foram obtidos por meio de observações e entrevistas semi-estruturadas diretas com esses estudantes. Então, esse recorte, ele visa investigar a prática desses estudantes, não o projeto em si, a análise do discurso desses estudantes. Então, o que que nós percebemos? Uma melhora no domínio geral do tema, e os temas subjacentes à violência sexual,
aspectos inerentes à parte técnica dos conteúdos relacionados à abordagem da temática. Um segundo tópico, a gente percebeu o domínio da linguagem desses estudantes melhorou muito. Foram trabalhadas questões relacionadas à linguagem científica, em nível léxico, sintático e semântico. Percebemos uma evolução significativa da linguagem dos acadêmicos e acadêmicas na transposição didática desses termos técnicos. Percebemos uma melhora na qualidade do raciocínio, desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à capacidade de identificação, encaminhamento e resolução de problemas. Eles e elas tiveram a oportunidade de atuar num contexto real de aprendizagem, trabalhando com essas pessoas. Então, nós sempre íamos a campo e voltávamos para as reflexões, né, e aprimorávamos. Eles perceberam que o erro faz parte do processo de ensino e indica os momentos em que readequações podem e devem ser feitas para corrigir a rota rumo à aprendizagem significativa, porque o erro como instrumento de aprendizagem é um dos pressupostos da aprendizagem significativa. Há alguns depoimentos dos estudantes, né, alguns fragmentos mais interessantes. Então, eles disseram que o projeto consolidou-se para nós como a maior referência para se pensar essas violências, não somente no espaço acadêmico, mas na conscientização de toda a comunidade. As experiências vivenciadas no projeto, na realidade local, acompanharam e corresponderam ao Índice Brasileiro de Violência Sexual e de Gênero, como dispõem os anuários brasileiros de segurança pública. Foi possível a articulação do projeto a atividades acadêmicas e teoria em sala de aula, no pensar a arte em suas diferentes manifestações e espaços que promovem ações educativas para toda a comunidade em seus diferentes contextos sociais. Como considerações finais, a gente pode trazer principalmente a desculpabilização das vítimas, que nós acompanhamos, continuamos acompanhando, né, muitas delas. Os conteúdos trabalhados na disciplina de estágio foram aprimorados e ressignificados pelos estudantes. Então, conteúdos trabalhados a aprendizagem significativa crítica, a semiologia da comunicação didática, ao ensino-aprendizagem em geral. A desconstrução de alguns mitos relacionados a esse tipo de violência, como de que a culpa é da vítima. E eu trouxe também alguns depoimentos das vítimas depois do projeto. Eu espero poder conseguir transformar a vida de outras mulheres, da mesma forma que eu fui tão lindamente transformada nesse projeto. No projeto tive voz, amparo, segurança e espaço para eu trazer de uma forma muito linda esse assunto tão delicado, transmutando ódio em amor por mim mesma. Acho muito importante as pessoas, principalmente homens, terem contato com essa violência, observando que a vítima é apenas vítima. O fato não aconteceu por isso ou aquilo da vítima, mas isso por um estuprador, aproveitador, abusador. Dar visibilidade a esse projeto é também, de alguma forma, dar voz às mulheres violentadas todos os dias em uma sociedade patriarcal. Então, como eu disse, esse é um recorte, né? Mais detalhes vocês podem encontrar no trabalho completo que foi submetido. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, e eu estou à disposição para eventuais colaborações também. Muito obrigada.